Irrigação capilar com variações de pH. Jennifer Sofia Stephanie 2A. Introdução. Comparação do crescimento e desenvolvimento de plantas de soja e centeio em um sistema de irrigação capilar com diferentes tipos de pH. Comparações feitas com o modelo padrão. Teoria de pH. O que é uma escala de pH? A escala de pH é uma maneira de indicar a concentração de íons de hidrogênio H+, entre os valores mínimo 0 e máximo 14. O que é uma solução tampão? Foi usada e por quê? Sim, ela foi utilizada. A solução tampão é uma solução cujos constituintes são capazes de evitar grandes variações de pH. Quanto a elas, são adicionados ácidos e bases. A concentração de H+, e OH- foi H+, 10 na menos 8 e OH- 10 na menos 6. Solo com pH 8 com tampão e solo com pH padrão. A variação do solo com pH 8 tampão e da solo pH padrão não variou tanto por conta do substrato também ser uma solução tampão. A altura média das folhas da soja do pH 8 com tampão foi de 18,9 cm e do centeio foi de 17,5 cm. A altura média das folhas em centímetros da soja foi de 16 cm e do centeio 13 cm no solo padrão. Marcações do consumo de água. Aqui foram feitas marcações para delimitar o consumo de água até o final do experimento. Consumo de água. Água consumida. Foi feito um frasquinho para controlar a evaporação da água, que no caso o total consumido em evaporação foi de 158,32 ml e de soja foi de... o consumo de água da soja foi de 1.306,66 ml e do centeio foi de 635,48 ml. O consumo de água do padrão. O consumo de água do padrão da evaporação foi o mesmo que no pH 8, foi de 158,32 ml, na soja foi de 859,04 ml e no centeio de 541,11 ml. Aqui se observa-se que houve uma variação alta de absorção de água no pH 8 por conta de ter uma densidade maior de plantas e também ter uma média de altura também maior. No centeio, a mesma coisa. A soja, o quanto foram plantadas, foram 7, germinaram as 7 e foram retiradas 2. No centeio, não germinaram 4 plantas, no quase 4 sementes não germinaram, no total de 5 que foram plantadas. O porquê dessas sementes não germinaram? Elas não germinaram por conta de 2 estarem secas e 2 estarem com começo de podridão. Condições das raízes. As raízes da soja, a média foi de 29,7 centímetros, elas saíram pelos orifícios do vaso em busca de água. E o do centeio, ela não saiu por conta de ter somente uma planta, e a média da raiz da planta foi de 8,4 centímetros, e as raízes não saíram do orifício do vaso, ficaram dentro do vaso. Comparações com o padrão. Os aspectos aqui foi que a coloração da soja pH 8 com tampão foi um pouco mais clara do que da padrão, por conta de ter uma falta de nitrogênio na sua composição, ou falta de algum tipo de nutriente, então ela ficou um pouco mais clara. Então, foi uma planta saudável sem presença nenhuma de doença. Do centeio. O aspecto da planta, ela não está tão saudável por conta das queimaduras que ela apresenta nas folhas por ficar exposta a um solo frequente, a um sol frequente, e o porquê dela não ser uma planta de verão, em si uma planta de inverno. Condições do substrato ao final do experimento. O solo estava bastante úmido e a linha que tinha dentro para levar a água até em cima também estava bastante úmida. Considerações finais. Podemos analisar que a mudança de pH pode afetar as culturas de diversas maneiras, sejam elas sua coloração, seu desenvolvimento e sua resistência.